Foque na promessa e não na qualidade do vídeo. Parece até publicidade, né? Mas não é não. É isso aí. Vamos lá, o que a gente tem para hoje. Deus vai abençoar seu dia. Em Marcos capítulo 5, versículo 38 e 39 está dito: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Bom, quando as tempestades se levantam, somos tentados a olhar para o processo, não para a promessa, com foco nas coisas ruins. Jairo, dirigente da sinagoga, tinha um grande problema. Sua filha estava gravemente doente. Desesperado, ele foi até Jesus. Quando chegou até ele, seus amigos lhe informaram que sua filha já havia morrido. Quem tem filhos ama de uma forma incondicional e sofre por toda a gripe ou noite mal dormida do filho. Imagine quão devastador é receber a notícia do falecimento de um filho. É desesperador, uma dor que humanamente não pode ser curada, pois foge completamente do ciclo natural da vida. Quantas vezes você, após tanto lutar e planejar, estava às vésperas de resolver o seu problema e, na reta final, foi golpeado por uma notícia ruim? Vendo tudo o que conquistou desfazer-se diante dos seus olhos e a esperança de dias melhores ir embora. Então, você começa a acreditar na mentira de que tudo está perdido, que esse problema não tem solução e que você está destinado a ser infeliz. Basta, não sepulte os seus sonhos. Eles não morreram, somente dormem. Então, como crer quando tudo diz que não é possível? Jesus, antes de chegar à casa de Jairo, foi parado no caminho para que a mulher do fluxo de sangue fosse curada. O Senhor nunca chega atrasado. Ao contrário, Ele sempre chega no tempo certo. Confie os seus planos ao Senhor. A função de Jairo era ir até Jesus, expor o problema e confiar. E a de Jesus era fazer o milagre. Portanto, entenda que aquilo que é papel de Jesus, Ele cumprirá, desde que façamos o que depende de nós. Você está fazendo a sua parte? Bom, o devocional de hoje é um texto lindo que nos mostra a fé de Jairo, a disposição de Jesus de resolver problemas nas nossas casas, na família, na família de Jairo, que era o caso da filha, a disposição de Jesus de entender as nossas dores, os nossos anseios, os nossos medos e os desafios que a gente tem diante da gente. Então esse texto é maravilhoso, é muito lindo e ele me ensina algumas coisas muito importantes que eu quero também falar para você aqui. Primeiro, que todo desespero deve nos levar a Jesus. Todo desespero deve nos levar a Jesus. Jesus é a melhor solução, ou melhor, é a solução para todas as nossas dificuldades e nossos desesperos. Jairo estava desesperado e ele foi até Jesus. E a Bíblia vai dizer que no final do texto o seu problema foi resolvido. Porque quando nós chegamos até Jesus, ele pode trazer solução para as coisas mais difíceis da nossa vida. Então, todo o desespero deve nos levar a Jesus. Porém, nós temos que entender que o desespero me leva até Jesus, mas o tempo da ação é dele. Não importa quanto tempo vai demorar, ele vai fazer. Não importa quão difícil seja a situação. Por exemplo, a menina estava doente e depois morreu. Não importa a dificuldade, ou o grau de dificuldade, ou quão imenso pode ser o meu problema. Ele pode fazer. Geralmente, eu costumo dizer que com Deus começa assim, começa difícil, se torna impossível, então acontece. Em Jairo a gente vê isso claramente, começou difícil, era uma enfermidade, se tornou impossível, morte. Mas então aconteceu porque Jesus estava na situação. Então quando Jesus está na situação, não importa qual é o grau de dificuldade, ele pode resolver. Primeira coisa. Segundo, é no tempo dele, porém. Às vezes a gente quer passar o carro na frente dos bois e acaba causando problemas. Nós não podemos nos desesperar se Jesus está com a gente. Nós temos que depositar toda a nossa confiança nele, porque ele pode resolver. Terceiro, os filhos realmente nos abalam e nós precisamos de ter essa consciência,
que filhos nos abalam, nós amamos nossos filhos e realmente nós fazemos de tudo para Jairo sair da posição dele. Ele era mestre ou dirigente da sinagoga e se a gente ler os evangelhos, a gente vai entender que a galera da sinagoga, todo mundo era contra Jesus e olhava Jesus com desconfiança ou só para analisar ele. Jairo toma uma atitude radical de se humilhar diante de Jesus. Por quê? Porque os filhos valem todo essa exposição nossa, né? Porque Jairo teve que se expor. Então, você que é pai, filho vale todo tipo de exposição sua. Defenda, lute pelos seus filhos, porque os seus filhos são importantes. Terceira coisa importante nesse texto aqui que eu vejo é que, às vezes, mesmo que a gente está andando com Jesus, estamos na companhia de Jesus, as notícias más, ou as más notícias, ou as coisas ruins chegam até a gente. E nós precisamos de saber lidar com isso. Porque às vezes tem pessoa que escuta a má notícia. Por exemplo, Jairo estava andando com Jesus, Jesus já tinha se colocado à disposição de ir na casa dele. E de repente, o Jairo, ele ouve a notícia de que a filha dele tinha morrido. E ele poderia muito bem abandonar Jesus e falar assim: ah, chega Jesus, tá bom, já não dá mais. O Senhor pode curar a enfermidade, mas a morte não tem solução e acabou e a gente não precisa, pode seguir o seu caminho que eu vou seguir o meu. Mas não, Jesus olha para ele e fala assim: olha, não é para a morte, ela vai viver. Então, às vezes a gente está na companhia de Jesus e a gente recebe notícia ruim. E quem está com Jesus não é privo de notícia ruim. Não é privado de notícia ruim. Não é privado de situação difícil. Mas saiba de uma coisa, Jesus está com você. E porque Jesus está com você, essa situação difícil pode se reverter. Ele tem todo o poder. Então, acalma o seu coração se você é cristão, se você tem seguido a Jesus e está ouvindo coisas que não são boas. Acalma o seu coração. Permita que o Deus, que a palavra de Jesus, que causou tranquilidade e segurança no coração de Jairo, para ele poder realmente levar Jesus até a casa dele, que também cause segurança e confiança, certeza, base, rocha na sua vida também. A palavra de Jesus que diz: não é para a morte, não é o final. Então, é muito importante a gente ter essa consciência também. Esse devocional nos fala isso. E outra coisa que eu acho importante nesse texto é que com Jesus a gente tem que viver sempre no tudo ou nada, ou confiar tudo ou nada. Nós não podemos ter meio termos, entende? A decisão tem que ser uma. Jairo, ele teve que decidir: olha, eu vou me expor, eu vou me colocar até depois em juízo com as pessoas da sinagoga, mas eu vou me expor e vou me colocar à disposição deles depois. Mas eu preciso de chegar até Jesus. Ele foi até Jesus. E a Bíblia diz que quando ele ouve a notícia de que a sua filha tinha morrido, que ele não precisava mais disturbar o mestre, ele teve que fazer uma escolha: ou ele continuar com Jesus, ou ele deixar Jesus, abandonar Jesus. E ele continuou com Jesus. E a Bíblia diz que o final foi maravilhoso. Então, que você nesse dia de hoje abrace Jesus, confie em Jesus, saiba que as coisas às vezes acontecem, mesmo você estando na presença de Jesus. As coisas ruins acontecem, coisas difíceis acontecem, más notícias chegam até nós, mesmo estando na presença de Jesus. Saiba disso, tenha consciência disso, tenha consciência também que por mais que seja difícil, por mais que seja impossível, o nosso Jesus pode fazer acontecer o impossível ou coisas extraordinárias na nossa vida. Tenha um dia abençoado e que essa palavra possa alcançar o seu coração, assim como alcançou o meu, e me trazer, e trouxe vida para mim, trouxe fé e esperança para minha vida, que possa trazer fé e esperança para a tua também. Tenha um dia cheio da graça de Deus e saiba que Jesus está disposto a resolver coisas que estão realmente incomodando a sua vida, coisas que realmente contam para você. Porque Jesus é amor, porque Jesus é bondoso, porque Jesus, por mais que ele tenha um plano de salvação, que é a prioridade dele para mim e para a sua vida, e se você está vendo esse vídeo hoje, eu digo para você que você precisa de conhecer ele, você precisa de salvação para sua alma. Por mais que ele se importe com a salvação da nossa alma, ele também se importa conosco aqui.
Muitas das nossas ansiedades, dores e dificuldades, Ele está disposto a resolver. Vá até Jesus, vá e se encontre com Ele. Como que eu faço, Nemo? Entra no seu quarto, feche a porta e fala com Ele no secreto, que Ele vai te ouvir. Ele não vai te abandonar. Tenha um dia abençoado.